Como vocês sabem, nas sextas-feiras nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba, nossa colunista, professora de Direito da UEPB, a doutora Mariana Tavares. Hoje ela fala sobre os problemas que os consumidores podem enfrentar em relação aos produtos perecíveis. A quem o consumidor pode recorrer quando se deparar com produtos mal acondicionados ou que estragam por falta da refrigeração adequada ou embalagens violadas. É o que nós vamos responder hoje. Você, como sempre, vai poder participar dessa conversa e fazer suas perguntas pelo telefone, tá aí na sua tela, 3216-5088. Fique à vontade, esse espaço aí também é todo de vocês. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda a mais um Cidade Alerta Paraíba. E então, né, direito do consumidor, nós que somos tão vilipendiados aí, né, nas obrigações deles conosco, né, dos fornecedores, quem vende alguma coisa, quem presta serviços, mas especificamente aí com relação a produtos fora da validade ou que já estão estragados propriamente dito, o que fazer numa situação como essa? Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Então, acho que todos vocês que estão em casa me ouvindo agora já passaram por alguma situação onde vocês compraram um determinado produto e ao chegar em casa, mesmo o produto estando num prazo de validade razoável, o produto estava estragado. Quando você abriu a embalagem, você teve aquela surpresa desagradável. Então, diante disso, o fornecedor, no caso o fabricante ou simplesmente o estabelecimento que vendeu, é responsável pelo ressarcimento. Diante dessa situação de produtos estragados, o que nós temos aqui em cena é uma situação que ofende diretamente a sua vida. E nesse sentido, o direito do consumidor, ele se une ao direito penal, porque a gente tem aqui crimes que atingem a vida e a integridade da pessoa. Então, quando alguém inadvertidamente consome um produto vencido, vai num restaurante, o restaurante está se utilizando de matéria-prima vencida, ou uma coisa que foi mal acondicionada, essa pessoa vem a adoecer, a gente tem aqui não só um prejuízo que diz respeito àquele valor que a pessoa pagou, mas um prejuízo que se refere também à saúde da pessoa, à inteireza, e em alguns casos até o comprometimento da vida de alguns em certas situações extremas. Mariana, a nossa telespectadora Érica disse que comprou no supermercado aqui um peixe, né? E viu que a embalagem estava violada. Então ela procurou o gerente lá do estabelecimento e ele disse, não, aí provavelmente algum consumidor que no manuseio então pode ter violado, rasgado a embalagem e tal, mas só ficou nisso mesmo. Num caso desse, né, o que é que pode ser feito? Pedir a substituição, pedir que tome as providências o mais rápido possível? Então, a gente sabe que, infelizmente, alguns consumidores são mal educados e ficam violando produtos dentro do estabelecimento. Isso é absolutamente inadmissível. Mas, independentemente de algumas pessoas terem mais ou menos educação, não interessa. O estabelecimento, ele é responsável pelo produto que está ali. Então, é evidentemente que as pessoas que trabalham no estabelecimento devem ser orientadas a verificar quais são os produtos que estão avariados para que eles sejam recolhidos e descartados. Nesse caso, eu informo a nossa telespectadora que o estabelecimento teria o dever de lhe devolver o seu dinheiro ou simplesmente deixar que você escolhesse qualquer outra coisa no valor que foi pago de acordo com a sua satisfação. E mais, existe uma questão que é muito pouco divulgada, mas eu vou divulgar aqui porque eu protejo você, consumidor. É que a lei da validade, ela vale em todo o território nacional. Então, se você está no supermercado e você se depara com um produto vencido e que está lá na prateleira, como se estivesse dentro da validade não estando, você tem o direito de levar 2 produtos na validade sem pagar nenhum real. Mariana, o Pedro de Cruz das Armas pergunta o seguinte, né? O que fazer no caso daqueles supermercados ou açougues que passam um produto na carne e ela fica aquela cor mais avermelhada, né? Mais atrativa para parecer até mais fresca, num caso como esse? Então, nós temos que recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Nós temos que recorrer à vigilância sanitária, fazer as denúncias, sim. Temos que recorrer ao PROCON, denunciar também. Como nesse caso, muitas pessoas podem ser atingidas por esse tipo de prática maliciosa, devemos também fazer uma denúncia ao Ministério Público, especificamente na Curadoria do Consumidor. E se por acaso você foi um consumidor diretamente atingido com esse tipo de coisa, nada lhe impede de entrar com uma indenização por danos materiais e, sobretudo, pelo dano moral. O dano moral, ele se concretiza pelo risco, pelo aborrecimento. Não é preciso que o dano realmente tenha acontecido.
acontecido, basta você estar ali na iminência do dano e diante de uma situação que gera, claro, todo um desconforto para que o dano já seja configurado perante a justiça, e uma indenização que vai pelo crivo moral é uma indenização que não tem exatamente um cálculo, mas ela fica assim, digamos que na maioria dos casos em torno de 3 a 5 mil reais. Eu sei que a honra de vocês vale mais do que isso, mas é importante por vezes mover essas ações para disciplinar a outra parte. Mariana, a nossa editora executiva Juliana está fazendo a seguinte pergunta, né? Se pode, por exemplo, o supermercado, né, que recebe aquela peça de carne enorme, né, inteira, ela mesmo corta, já deixa embalado com peso diferente, né, do que ele que está lá exposto, como se fosse um preço diferenciado. Isso pode ou não? Não, de jeito nenhum. O peso é único e se o preço está tabelado, né, que por sinal o preço da carne já está bastante salgado, se o preço está tabelado, então tem que ser praticado o preço do tabelamento. Não se pode adicionar nenhum custo extra, da mesma forma como não se pode reetiquetar produtos que são perecíveis, tais como carnes, laticínios, queijos, peixes e coisas do tipo. Mariana, por exemplo, promoções aí relâmpagos com produtos ali que tem aquela validade muito próxima, vamos dizer, iogurtes, né? A gente vê, às vezes, chega no supermercado, está com preço ali bem especial, vamos dizer, um iogurte seria R$5, está ali por R$3. Sim. E se você não observar que muitas vezes essas promoções é porque a validade já está muito próxima de vencer, ou seja, falta apenas 2 dias ou 3 dias no máximo, a pessoa não sabe, leva para casa, já está habituada com aquela validade ali de 10 ou 15 dias e de repente leva para casa, visualizando só o preço e depois aquele produto sai de validade. Num caso desse, o que é que pode ser feito, né? Se você vai direto no preço e não observa que a validade já está próxima de vencer. Então, sabe aquele velho ditado que diz o seguinte: quando a esmola é muito boa, o cego desconfia? Pois então, quando a promoção ela é muito maravilhosa, geralmente existe alguma questão com o produto. Eu não estou dizendo que seja sempre assim, mas geralmente é. Então, não há nenhum problema maior em colocar produtos que estão perto, digamos assim, do vencimento, mas eles ainda estão dentro do prazo de validade. Agora, é interessante e é justo que o estabelecimento avise as pessoas naquela placa promocional que aqueles produtos estão perto da data de vencimento. Então, a pessoa pode comprar no sentido de fazer um consumo imediato, não para guardar. Isso aí é possível. A Francisca de Mangabeira comprou uma carne que ainda estava dentro da validade. Aliás, o macarrão, né, que estava dentro da validade, tudo bonito. Mas quando chegou em casa, que abriu o pacote, havia larvas, então, dentro ali do pacote, né, de macarrão. E ela pergunta uma situação dessa, o que ela faz? Ela já abriu o pacote, volta para o supermercado, requer que seja trocado o produto ou o dinheiro devolvido. E aí, se houver aquele questionamento, não, aqui saiu bom, a senhora que não acondicionou direito, como é que fica numa situação como essa? O freguês sempre tem razão ou não? A maioria das vezes, sim, o freguês tem razão e o direito do consumidor reitera isso, porque a partir do momento em que você é consumidor, você é a parte frágil da relação. Afinal de contas, você não estava dentro dos segmentos de feitura dos produtos para saber exatamente com qual grau de qualidade e higiene os produtos foram manuseados. Então, a princípio, o direito é seu, a razão é sua e caberá ao fornecedor, evidentemente, provar que você está mentindo. Então, já que todo mundo é considerado inocente, até que se prove o contrário, a sua palavra, enquanto consumidora, é a palavra que tem, de fato, peso. E nessa hora, quando você retorna ao estabelecimento para reclamar daquela situação, você tem que pegar ou outro produto ou outros produtos dentro daquele crédito ou simplesmente receber o seu dinheiro de volta e você não tem que sofrer nenhum constrangimento por isso. O Cleodon faz a seguinte pergunta, né? Até parecido com a da dona Francisca aí. Qual o prazo que o estabelecimento tem, né, para trocar um produto que foi encontrado ali com bicho dentro ali misturado? Qual o prazo? Imediatamente? Imediatamente, com né? 48 horas? Imediatamente. Vejam só, os estabelecimentos, eles têm um prazo maior para troca de produtos quando são produtos de duração. Sei lá, digamos, a pessoa comprou um ar-condicionado e aquele ar-condicionado deu um problema. Então, você vai ter 3 meses, digamos assim, da data da compra para reclamar e o estabelecimento vai ter 1 mês para ali proporcionar uma solução. Se nenhuma
uma solução boa for proporcionada no prazo de um mês, aí tudo bem, você poderá trocar, ter o seu dinheiro devolvido com correção de juros, etc. Mas eu estou falando de um produto tipo uma televisão, um ar-condicionado, que são coisas que a gente compra para durar, para ficar muito tempo. É diferente de um pacote de macarrão, é diferente de um pedaço de queijo, de uma peça de carne. Isso aí são coisas de consumo imediato. Então, é de imediato que o estabelecimento tem que fazer a troca, com certeza. Ok, obrigado, Mariana, por mais uma participação aqui no programa Cidade Alerta Paraíba. Aguardar nosso próximo encontro, sexta-feira que vem. Então, para você, bom fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser, em mais uma edição aqui da sua coluna É Direito aqui no programa. Até lá e boa noite. Obrigada.